Bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Francisco de Assis Filho, dermatologista, médico responsável pela Estética Clinical Center. Sejam todos bem-vindos. Dá um tempinho para o pessoal chegar, né, doutor? Vamos. Como é que foi seu dia hoje? Foi bom, doutor? Bom, hoje eu estive no hospital da Unimed, mas pelo menos não teve nenhum paciente nada tão grave, não. Foi tranquilo. Graças a Deus, graças a Deus. E como é que está sendo sua rotina no dia a dia? Na verdade, que a gente tem que seguir aí nesse momento o isolamento, porque a gente está começando a chegar à ocupação dos leitos hospitalares em Pernambuco já a 80%. Nossa! Boa noite, gente. A gente está papeando aqui, falando do dia do Dr. Francisco, enquanto vocês estão chegando. Fiquem à vontade. Boa noite. Muito obrigada. Nós estamos recebendo todos esses corações, né? Isso faz muito bem, né, doutor? Receber essa energia positiva. É ótimo, né? Eu acho que as pessoas, o carinho, né, das pessoas é muito bom. Boa noite, gente. Fica à vontade. Bom, hoje nós vamos conversar, como eu já disse, eu vou repetir, com o Dr. Francisco de Assis Filho, dermatologista, especializado em laser. Aliás, eu posso dizer que ele tem máquinas que ninguém tem, talvez até no país. Eu vou dizer Nordeste, mas talvez eu possa até ir mais longe, viu, doutor? Porque você tem muitas máquinas especiais aí que eu sei. Mas hoje o doutor veio conversar conosco sobre quais são os tratamentos que estão sendo realizados nesse período. Quais são os tipos de consulta, quais são os tratamentos, porque ninguém quer descuidar da sua saúde, né, e da sua beleza. Boa noite, doutor. Boa noite, Ana. Obrigado a todos, né, que estão participando. Na verdade, é importante lembrar que a dermatologia ela é dividida em três grandes áreas, três grandes braços. Um braço é a parte clínica de doença, que a gente sempre teve na nossa clínica. O outro braço é a parte cirurgia e o outro braço é a cosmetologia, é onde está a estética propriamente dita. Então, na verdade, nesse momento, na verdade, as doenças não pararam. Então, assim, a gente está fazendo muito atendimento clínico. Eu estou com a clínica aberta, principalmente os casos de urgência, as pessoas que estão precisando, a gente está atendendo. As pessoas que têm cirurgias que não dá para esperar, como um câncer de pele que vem crescendo, uma lesão que não dá para ficar esperando um mês, 2 meses, até resolver o quadro do coronavírus. E as pessoas que fazem tratamento estético. É minha paixão, é onde eu faço muita coisa. E o que acontece? Todo paciente começa o tratamento estético numa avaliação inicial. E essa avaliação inicial é uma anamnese. A anamnese significa eu conversar com o paciente e eu tirar o máximo o que o paciente tem necessidade, o que é o paciente, qual é a queixa desse paciente e a gente conseguir entender. Daí a gente vai criar, na verdade, um protocolo de tratamento baseado nessa primeira consulta. E como a gente instituiu a telemedicina, então eu consigo começar esse tratamento inicial com o paciente como Sim. telemedicina. E essa consulta inicial, a gente vai lá por vídeo e a gente vai conversar. Às vezes o paciente vai me falar que tem uma ruga que incomoda, uma mancha. Não quer dizer que a gente não vai precisar da consulta presencial. Geralmente a gente vai ter a consulta sem ser presencial e depois a gente marca um horário bem específico para o paciente, para ele ir fazer aquele tratamento já específico naquele horário, sem ficar esperando. Então, na verdade, a gente começa os protocolos. Geralmente a gente vai passar tratamentos para a pessoa começar a usar em casa.
Eu sempre falo que a parte de estética mais importante, a primeira coisa é rotina. A segunda coisa, rotina. A terceira coisa, rotina. Porque se não tiver uma rotina, se você não criar essa rotina com o seu dermatologista, não vai adiantar. Então você tem que ter, ao acordar, você vai lavar o rosto com qual sabonete. Eu sempre vou indicar um sabonete se aquela pele é mais seca, se ela é mais oleosa, se ela é mista. É importante quando você vai lavar o rosto não usar uma água muito quente, porque a água muito quente vai irritar a pele. Ela pode deixar a pele mais seca, ela pode deixar o cabelo mais seco. Ele fica como se fosse meio frizz, as pontinhas ficam meio frisadas, ela fica mais levantadinhas. Então nem é gelado demais, nem quente demais. Dali você, após a lavagem, eu acho que é legal sempre usar um hidratante. E a gente vai escolher hidratante. As pessoas falam, mas eu tenho uma pele oleosa. Mas existe hidratante para pele oleosa, existe hidratante para pele seca, existe para pele mista, existe para quem tem uma pele com acne. Então, assim, a gente vai criando aquela rotina do paciente, começar um sabonete, um hidratante. A gente pode conseguir passar um ácido para o paciente de acordo com aquela consulta que eu vou estar com o paciente. A gente consegue chegar até a escolher um ácido, o que é que a gente vai fazer de tratamento, o que é que a gente vai começar naquela rotina. Por exemplo, eu adoro vitamina C. Vitamina C, para mim, é um tratamento maravilhoso. Não tem nada melhor que a vitamina C. Nos dá uma vitamina C, um ácido hialurônico na pele. Mas não é qualquer vitamina C que vai se adaptar a qualquer pele. Então, por isso, nessa anamnese, na parte inicial, eu consigo fazer por teleconsulta com o paciente, a gente conversando, para a gente começar a chegar umas perguntas para a gente ver se o paciente tem alguma doença, se ele tem diabetes, pressão alta, se ele tem uma rosácea. Agora, a consulta presencial vai ter uma hora que a gente vai precisar dela. E aí o que acontece é que a gente vai... telemedicina, ela no Brasil é novidade, mas nos outros países é a realidade. O primeiro encontro de muitos médicos em vários países é por telemedicina, que ele vai começar o encontro e muitas vezes o paciente sai com várias dúvidas. Eu acho legal, porque naquele primeiro momento a gente começa uma conversa e eu vou indagar várias coisas para o paciente e quando ele vier para mim presencial, aí ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para mim o que ele está usando. Aí eu vou falar, olha, é importante... quando ele está em casa, até alguns pacientes que eu fiz de teleconsulta agora, porque acontece muito. Eu já fiz um tratamento, eu já usei. O que é que você usou? Não sei. É um vidrinho verdinho. Aí eu digo, é difícil. Ele tem a letrinha. Aí ela pega o vidrinho, vira, aí lê, olha, doutor, é isso. Aí eu disse, aí eu vou lá, eu não vou estar com prontuário, eu estou com o computador, eu começo a escrever. E que eu tinha muita dificuldade, porque as pessoas, quando vão na consulta, não levam, né? O que está usando. Aí eu ficava, o que é que você está usando? Dá para aproveitar? Dá para a gente colocar um novo tratamento? O que é que a gente pode fazer? E assim, então eu acho que nesse primeiro momento pode ser uma grande ajuda de você começar a consulta na dermatologia. Então, a minha rotina hoje é saber o que o paciente já usa, o que é que está acontecendo. Às vezes, por exemplo, Doutor, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu lhe interromper só um minuto. Teve uma coisa que você falou no início que me chamou muita atenção. Porque geralmente não é o seu caso e não deveria ser uma exceção como você é, mas muitas vezes a gente vai no dermatologista e a gente tem algum tipo de sinal ou alguma erupção e precisa ser retirada cirurgicamente. Aí o dermatologista olha para a gente e diz assim, olha, eu não faço. Você tem que procurar um cirurgião. Aí, a primeira coisa que você falou aí, que lá vocês fazem a parte de doença, ou seja, qualquer doença de pele, não é isso? Mas também faz a parte cirúrgica. Então, eu posso dizer que lá, na clínica, vocês têm um tratamento que realmente ele pega toda a parte de pele, cabelo. Sim, na verdade, a anamnese dermatológica, o certo é a gente interrogar o cabelo, as unhas. As unhas podem dar um indicativo para a gente de um início de psoríase.
pode dar início de alguma doença, a deficiência de alguma vitamina. Então, assim, a gente tem que olhar a pele, a gente tem que ver esses sinais. E, assim, existe a dermatologia cirúrgica. Então, assim, tem dermatologista que ele pode não gostar da cirurgia, é diferente. Mas existe a dermatologia cirúrgica, que é exatamente esses sinais, esse câncer de pele, a biópsia. Então, o dermatologista que gosta das três áreas, que são as três grandes áreas da dermatologia, que é a cirurgia, a parte de doença e a parte de estética. Eu sou apaixonado por estética, mas acho que é importante o paciente tem que ter segurança, porque o médico tem que fazer as outras duas áreas. Claro. É obrigatório? Não, mas eu acho que é importante. Por quê? Já chegou o paciente para mim para colocar botox, aí quando eu vou lá fazer essa anamnese, essa primeira consulta, eu não vou chegar para ela e vou fazer assim, ó, senta aqui, ó, tchuf, e vou colocar o botox. Não. Aí eu vou lá e olho, a pessoa tem um câncer de pele. Aí a pessoa diz, poxa, doutor, isso aqui, se é essa lesãozinha, vamos olhar. Aí a gente vai olhar com a lupa especial, que chama dermatoscópio, sugere câncer de pele, vamos tirar. Depois a gente faz o botox. Aí a gente tira, Tem as faz a prioridades, né, biópsia. doutor? Eu acho que câncer de pele, doenças dermatológicas, tem prioridade na parte de estética. Não é que você não vai fazer. Eu tenho um paciente que tem diabetes, paciente que tem hipertensão, doenças autoimunes, que tem lúpus. Eles fazem estética. Só que o médico é fundamental que esse paciente esteja compensado. Ele tem que estar bem. Não adianta eu querer fazer estética, eu querer deixar essa pessoa feliz com a estética e a doença está abandonada. Um exemplo Claro. que eu já tive também, um paciente que veio fazer botox. Eu acho que botox termina sendo uma coisa porque a gente termina fazendo tanto, mas e que se a pessoa for lá e for fazer e não tiver um profissional capaz de avaliar, aí a paciente chegou e estava sem sobrancelha. Aí eu fui Nossa, olhar e sem sobrancelha pode ser por trauma, porque tirou demais, uma coisa muito comum, mas perdeu as duas. E quando foi, eu comecei a investigar, aí fui olhar cabelo, a gente foi procurar, e a paciente, mas eu quero fazer meu botox. Eu disse, não, mas deixa eu olhar um pouco mais. Aí fomos olhando, olhando. Existem algumas doenças, como, por exemplo, hanseníase, pode dar perda de sobrancelha. Alguns câncer de pele, como alguns linfoma, pode dar perda de sobrancelha. E a paciente, na verdade, tinha um câncer de pele que era um linfoma. nossa. Uma mucinose folicular, que a gente foi lá, fizemos a biópsia e conseguimos. Ela é minha paciente até hoje, estamos tratando, ela faz fototerapia e por uma coisa, aí que ela estava para ela achava que aquela perda de sobrancelha é por causa da idade e que não tinha nenhum problema. Poderia ser, mas primeiro a gente tem que pensar em todas as possibilidades. É o médico Claro. olhar para o paciente e eu tinha um professor que ele falava, se você olhar para uma lesão, se você olhar para um paciente, se ele tem uma queixa, você tem que ter 5 diagnósticos na sua cabeça. E isso eu sempre fiquei na minha cabeça. Você tem que pensar em 5 coisas automaticamente. O Nossa. professor era assim. Se você não pensar em 5, você não é bom. Eu digo, onde eu vou arrumar 5? Aí sempre procuro. Por quê? Porque se a gente pensa em várias possibilidades, a gente pode excluir todas. Não precisa passar, às vezes, o paciente para não ficar nervoso. Mas você tem que sempre estar preocupado para você achar um diagnóstico. E eu acho que a parte bonita da estética é essa. É o paciente vir para mim e se ele tiver outra coisa, eu vou resolver. E que às vezes ele estava ali preocupado com, por exemplo, uma paciente, ela foi para uma consulta e a queixa dela é porque as unhas dela estavam muito frágeis do dedo do pé e da mão, estava descamando. Aí, por isso que eu estou falando, que tem horas que a gente vai ter que ter a consulta presencial. E aí eu conversei, a anamnese, chegou a hora de examinar, alguns casos teria que ser uma presencial, não daria só a telemedicina. E quando eu fui lá olhar, na verdade o paciente tinha uma manchinha escura, olhamos com dermatoscópio, era sugestivo de um câncer de pele e era um melanoma. Então, assim, Nossa. a queixa dela não era aquela mancha não incomodava ela. O que incomodava ela é que as unhas dela estavam descamando e que estava quebradiço. Mas demos um diagnóstico dela, porque se eu fosse pensar só naquela queixa dela, eu não ia estar resolvendo. Então, assim, é Claro. importante. Eu acho que a consulta dermatológica é importante. O paciente, quando chegar lá, ele indagar. Doutor, eu tenho um sinalzinho aqui ó, no meu braço, eu tenho aqui nas costas. Ele tem que indagar, não é só o médico procurar ativo.
Mas é bom ele indagar e falar, olha, tem um sinalzinho. Eu passo a mão no cabelo, eu sinto um sinalzinho aqui, uma bolinha. Não sei o que é isso, não. Mas pede lá para o dermatologista olhar e dizer assim, o que pode ser isso? Eu acho que é legal. Por isso que eu acho que quando lá na clínica a gente tem muito isso. Os dermatologistas, tem um que gosta mais de uma coisa, de outra, mas ele sempre tem a visão das 3 grandes áreas da dermatologia. Aí eu acho que ele se torna um dermatologista bem preparado. Então, Claro, assim, completo, né, doutor? porque a gente consegue fazer esse conjunto e deixar o paciente seguro. Então, assim, eu acho que é uma coisa legal. Não quer dizer que chega uma hora que eu não vou precisar de um cirurgião plástico, que eu não vou precisar de outra especialidade, porque eu acho que tudo pode ir entrelaçando. Mas nós temos que fazer o conjunto. É importante. Eu acho que não tem nem o que discutir. Eu vou só ligar o carregador, que eu tô vendo que tá querendo É ao descarregar. vivo, viu, gente? Tem disso também. Olha aí, o doutor passou o dia inteiro aí no plantão. Aí Eu carreguei o botou. celular, tá vendo? Pronto. Mas aí como é que eu Então, doutor, falo? aí, Nessa aí. rotina, na conversa com o Ah, paciente, então assim, por exemplo, o que está acontecendo muito nas teleconsultas atuais para mim? Paciente que liga para mim que está se coçando. E quando ele vai estar na anamnese, que é aquela conversinha que eu converso com ele, aí eu pergunto para ele, como é que está a frequência de banho? Aí as pessoas falam para mim, eu estou tomando 12 banhos por dia. Isso não é normal. nossa, não é. Estou tomando 15 banhos por dia. Então, assim, não é normal. Assim, excesso de banho também não é bom. Mas na época do coronavírus, não dá para tirar, porque se a pessoa está tendo contato, ela vai estar lavando, vai estar tomando banho. E a gente tem uma proteçãozinha na pele, que é uma gordurinha, que são Sim. triglicéridos e fica lá em cima. E o excesso de sabonete vai tirar aquilo lá. Aí você fica sem proteção e a pele começa a coçar. Somente por causa disso. Olha Então, só. aí eu converso com o paciente, olha, já que vai tomar muito banho, temos que hidratar. Vamos escolher um hidratante que se adapta para todo tipo de pele. Aí ele já começa a melhorar. Então, assim, por isso que eu acho que a telemedicina consegue ajudar. Em coisas bestas, por exemplo, o que está acontecendo muito com as mulheres em casa? Tá caindo Todas meu cabelo, trabalhando, doutor. ralando, né, doutor? Não, e caindo o cabelo. Aí, doutor, tá caindo meu Ah, cabelo, tá caindo meu cabelo. Primeira coisa, vou falar de 2 grandes coisas. Uma coisa, ah. muitas vezes não é que o cabelo dela tá caindo, é porque ela não passava tanto tempo em casa. E os fios ia caindo no trabalho, ia caindo no carro, ia caindo. Só que se ela tá passando lá 24, 48, 72 horas, aí ela tá somando o cabelo lá dentro daquele local que ela não via. E a gente Verdade. pode cair 170, 200 fios por dia, vai nascer. Nossa. Então, se você caía todo dia lá, e a mulher saiu na rotina dela trabalhar no caminho, no elevador, dentro do carro, quando ela penteou lá no carro, quando ela chegou no trabalho, ela penteou de novo. Cada lugar e cada pentezinho diferente dela tinha caído. Agora ela está em casa. 20 dias, 30 dias. Aí ela começa a achar que está caindo cabelo demais. E, e muitas vezes não era porque estava caindo o cabelo, estava caindo o fisiológico, normal. Então, assim, o que é que a gente faz nesse momento? Vamos Ah. investigar, vamos conversar. Aí a pessoa não tem nenhuma doença, não tem nenhuma outra queixa. Aí só a suplementação de vitamina, que eu tenho como prescrever, o paciente recebe essa receita, ele tem como pedir. Se ela for para a farmácia de manipulação, a farmácia de manipulação entrega em casa, faz o Todos estão tratamento. entregando, é verdade. A farmácia hoje, todos também estão entregando. Farmácias têm aplicativos que você pede, tem aqueles de entrega que também fazem. Então, assim, numa anamnese, por telefone, da telemedicina, a gente consegue chegar a pontos. E eu estou dando exemplo disso, do cabelo, da pele seca. Por quê? Porque está acontecendo demais. E é exatamente, por exemplo, as mãos. Mãos irritadas é demais. Aí por quê? Lavando muito, colocando álcool. Imagina, aquela hora Resseca tudo. demais, né, doutor? E ainda tem Aí a história da alergia do detergente, né? tem, mas muita gente não é nem alergia. É porque a Excesso. pessoa tá com a pele muito, muito seca. Aí quando ela começa a hidratar, então você vai lá e começa a usar um hidratante e você melhora aquele problema.
Então, é interessante que às vezes a gente está procurando uma coisa muito exuberante, mas o médico, por isso que eu estou falando, uma boa anamnese, uma boa conversa, a gente consegue descobrir Sabe se uma a coisa também, alimentação... doutor, que eu acho? Quando chegaram, né, tanto o Botox quanto os preenchimentos, e só se falava nisso, só se falava nisso, então as pessoas hoje têm uma falsa ilusão que só com o Botox, só com preenchimento, vão ficar bem. E acabam deixando os cuidados da pele para trás, né? que é a rotina. Então, assim, principal parte é a rotina. Usar um bom protetor solar, tem que ser um protetor solar adequado para a pele. A teleconsulta só tem uma parte ruim, que não vai ganhar amostrinha para poder provar Ô, o doutor, tinha que protetor ver um solar. delivery aí para É, mandar a amostrinha. porque quando o paciente ganha a amostrinha do protetor, do sabonete, aí você termina sabendo o que é que você gosta. Apesar Uhum. que nas farmácias a pessoa consegue provar a cor. Também não é uma opção, porque o pessoal também não está saindo de casa. Mas assim, a gente consegue entender o que é que a mulher gosta, qual o tipo de pele. Porque, ó, eu estou vendo o vídeo, mas eu consigo ver sua pele super bem. Eu não vou falar que Doutor, vou dar um fale bem, pelo diagnóstico amor de de Deus, um hein? câncer de pele, mas eu consigo ver o tom da pele, Dá se ela é para mais analisar, rosada. né? Então assim, a gente consegue. Eu consigo ver a textura do cabelo, para a gente começar a parte básica. Aí Bacana isso. decidimos fazer uma consulta presencial. Aí vamos marcar essa consulta presencial. Só que aí a Claro. pessoa já adiantou mais da metade da consulta dela. Ela vai ficar bem pouquinho tempo no consultório. Aí ela vai lá, um horário marcado, e ela gasta lá 5, 10 minutos. Por quê? Porque a gente já conversou, já determinamos tudo antes. Eu acho isso super moderno e eu acho também muito prático, porque hoje em dia todo mundo tem um horário muito apertado nas suas atividades. Exatamente. Os pacientes, quando eu falo assim, volta para mim daqui uma semana para mostrar o resultado, dizendo, doutor, não consigo, eu estou trabalhando. Aí agora, não, vamos. Eu estou fazendo consulta presencial, que está perguntando, estou fazendo. Perguntaram aqui se está fazendo. Alguns casos eu começo na telemedicina. Mas, por exemplo, eu atender você, Ana, hoje. Aí eu te passo o Sim. exame, providenciar tudo. Na semana que vem, aí vamos consultar na sexta-feira. Você, mas eu tenho um trabalho, tenho uma reunião. Ah, mas tem um horário que você... Ah, eu tenho. Eu tenho de 2h30, eu estou livre até 3 horas. Dá para encaixar? A gente encaixa uma teleconsulta. Por quê? Porque eu já conheci você, eu já vamos ver só o resultado do exame. E eu acho que isso já é a realidade. Não é mais Sim, futuro. A telemedicina vai chegar. Não sim. sei se você lembra aquele filme que era da década de 50, mas a minha década teve muito ele, que era, Ah, que era do futuro, que tem uma espaçonavezinha, eu tô com o nome na minha De cabeça. volta para o futuro. Não, não, é um desenho Mas não, animado. qual? É um desenho animado Ah, que eram os Jetsons. Jackson, e ele falava de telemedicina em 1950. Se você for olhar, Puxa, o, vou o, pesquisar, viu? pode olhar. Então, assim, uma aula que eu estou preparando de telemedicina, eu estou colocando eles, porque eu estava olhando. E eu lembro quando eu era Bacana. criança, o que é que era a telemedicina? Era assim, para você ver como é que eles pensavam no futuro, em 1950. Se alguém falasse, ia falar que eles eram malucos. E hoje Aham. existe. Era uma televisão na sala, o robozinho falava assim, fulaninho tá dodói. Aí parecia um médico lá no outro lado da tela. Aí o que é que tá acontecendo? Aí eles colocavam um termômetro, aí fazia tudinho assim, e eles iam falando, abra a boca. Aí colocava assim, como se tivesse uma câmera. Poxa, e Fantástico. aquilo ali falava da telemedicina. Então, a É telemedicina verdade. já se falava num desenho animado, acho que foi em 1957. Assim, eu achei Aham. fantástico. Com certeza. Eu vou pegar esse pedacinho no Google e vou colocar Bacana, nos doutor. meus Pega, stories. pega esse pedacinho para a gente ver. Olha, tem uma pessoa perguntando se você estava atendendo presencialmente, porque ela está precisando fazer uma biópsia capilar. É possível, doutor? É possível, porque é a parte cirúrgica. E assim, a gente não paramos a parte cirúrgica. Tem Porque como a dar um biópsia pode telefone para ela resolver. anotar? Por favor, a Alba. Alba, já pega aí a caneta, o lápis Tem e o um papel. 9
Só um pouquinho, doutor. Dá um tempinho para ela ir pegar o lápis e a caneta. Enquanto isso, você está me devendo esse desenho aí. Eu quero ver, hein? Então, assim, quando a gente vai olhar, muitas vezes, um desenho, um filme, Ah, ela ela tem o falou que tem. telefone. Ela está dizendo que tem. Pronto, Alba. Você pode ligar amanhã. Não é isso, Mas é doutor? A melhor partir pegar o de... celular, porque os fixos não estão pegando tanto, porque as meninas não estão ficando muito tempo na clínica. Elas estão com horário reduzido lá. Então, vamos dar o telefone, doutor, por O favor, para a celular é o Alba. 981990088, porque Dá as para meninas estão ficando com o repetir? celular em casa. 9. 981990088. Pronto. Doutor, e me diz uma coisa, também eu estava pensando, né? Já que a gente está em casa mesmo, né? Quem pode ficar em casa ou quem precisa ficar em casa, é um bom período também para poder usar um ácido, né? Dar um up na Eu consigo. pele. Quando eu vou fazer paciente com teleconsulta, eu consigo chegar com o paciente um produto de um ácido que ele vai usar. A gente consegue fazer isso. E o que é que acontece? Eu acho que agora é o momento que as pessoas estão tendo tempo em casa de aprender a Pois rotina. é, E rotina é repetição. O que é que acontece? Eu sempre me inspiro muito nos meus professores. E eu acho que você aprende e existe só dois tipos de pessoas. É o gênio, que ela já sabe muito antes de todo mundo, tipo Einstein, algumas coisas. E a outra é que a gente aprende por repetição. Então, por exemplo, se você é médico, ele começa a repetir, estudar, 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 estudar. Quanto mais ele estuda, ele vai se qualificando. Ele vai sim. ter uma capacidade melhor porque ele está estudando. E aí, se a pessoa faz uma rotina, eu usei hoje, mas se eu começo a usar hoje, todo dia, protetor, amanhã protetor, eu estou em casa, mas se eu estou tendo tempo, aí você começa a criar uma rotina. O nosso cérebro vai se adaptar a uma rotina. Quando você adaptar uma rotina de usar um protetor solar, você não vai parar mais de usar, porque você se adaptou. É igual escovar os dentes. Eu acho que ninguém sai sem escovar os dentes. Se você Pelo sair, amor você de vai Deus, né, ficar doutor? desesperado. Se Com você certeza. esqueceu, eu ando com a escova, uma pasta na bolsa, porque se eu esquecer, eu tenho que escovar, senão eu vou ficar desesperado. Vou Claro. parar numa farmácia e vou comprar. Por quê? Porque a gente cria rotina, nosso cérebro vai entendendo. Então, assim, estão perguntando protetor solar. Na Isso. verdade, é uma coisa complicada de protetor. O mais importante que eu falo é, mulheres têm que usar protetor solar, se possível, com cor. Por quê? A cor, ela vai fazer uma proteção a mais. Ela faz uma proteção física. E essa proteção física é importante. Geralmente é dióxido de ferro. E existem protetores brancos com proteção física. E essa proteção física, ela reage menos na pele, protege mais. Então, quem tem mancha, quem quer ter mais proteção para envelhecimento, o ideal é ter uma proteção física. E a cor já é uma proteção legal. Eu não posso ficar falando de O proteção doutor não vai falar específico. marca, gente. É, Isso não. Mas, mas, doutor, mas tem, assim, tem, é em você casa tem que pegar. usar, né? Porque, por exemplo, os protetores solares toque seco, existe protetor solar para rosto e existe protetor Tá. solar para corpo. É muito comum a pessoa olhar, se você vê um protetor solar muito grande, ele é de corpo. Aí você, eu vou comprar esse, é mais barato. Ele tem uma cosmética diferente. Ele não dá certo para se usar no rosto, porque ele vai ficar oleoso. Aí o do Ah, rosto, no corpo, vai ficar seco. Aí geralmente são vidrinhos pequenos. Só que ele rende mais. Por quê? Porque a pele do rosto se adapta melhor ao produto. Então, na verdade, um protetor com e o cor. tipo? Porque assim, tem gel, né? Aí o que Tem aquele acontece? compacto. Aí a pele mais madura, o ideal é usar um anti-idade. Ele vai estar escrito lá. AE, anti-idade, anti-envelhecimento. Aí esse é para uma pele seca. Ele vai estar Tá. falando para peles secas. Aí quando a pessoa tem uma pele oleosa, uma pele com acne, aí vai estar escrito lá. Ele tem que estar escrito gel creme. Ele vai ter que estar falando que é gel, que é para pele oleosa. Então E para isso os sempre homens está também, né, escrito. doutor? E o que acontece? É importante para os homens o protetor que não apareça. Porque o protetor branco, e tem uns que você passa, quando fica aparecendo, ele não usa.
E a barba? Aí fica melado. Então tem que ser um Ai, gel doutor, esse pessoal creme tem que tirar e essa na barba, pele. doutor. Muita gente está tirando agora por causa do Tem que tirar, coronavírus, gente. né? Vamos fazer uma campanha para esses homens tirar essas barbas. Já deu. Então, assim, na pele oleosa, a gente consegue achar um bom protetor solar para a pele oleosa e o que eu sempre falo, assim, as grandes marcas. Eu não vou falar do nome do protetor, mas, por exemplo, La Roche, Vichy, SkinCeuticals, Melora, Farmoquímica. Então, assim, eu já falei grandes 5 marcas que você Sim, vai achar o protetor dessa forma, se é para pele oleosa, se não é. Nas grandes redes tem provadores que você consegue fazer. Não aconselho agora, nesse momento, ficar provando nada em farmácia, porque você vai perder tempo, ficar dentro da claro. farmácia, para você não ter risco de pegar uma infecção. Mas, depois que passar, eu quero provar. Aí você tem como você pegar o protetor lá e provar a cor. A cor é importante provar. Nas farmácias de manipulações, tipo uma Farmapele, lá eles conseguem provar. Você limpa o rosto e você prova a cor do protetor. Então, assim, de grandes farmácias, de grandes marcas, esses protetores funcionam. O que tem que prestar atenção do protetor solar muitas vezes é que as pessoas querem assim, o protetor solar que eu estou usando, meu marido dá certo, minha filha dá certo, meu filho dá certo. Não, porque pode ser que cada um tenha um tipo de pele diferente, isso é importante. Claro. E aí você tem que adaptar a pele. Mas é importante, se o paciente consegue entender, eu vou explicar aqui de uma forma fácil. O que é a pele oleosa? A pele oleosa é quando ela é oleosa nessa região, ela pega a oleosidade nessa região. Ele é Uhum. oleoso por completo. Aí a gente chama de pele oleosa. Pele seca, ela não tem uma parte que dá oleosidade. Agora, quando a pessoa tem, no meu caso, e a minha é mista, o nariz fica oleoso e essa região de cima, chamada zona T. Aí, isso é a Sim, pele mista. Se você entender qual é o seu tipo de pele, e todo mundo consegue descobrir qual é o seu tipo de pele. Está perguntando lá se é importante usar demaquilante. É importante usar demaquilante quem está usando maquiagem. Por exemplo, eu não uso maquiagem, eu vou usar demaquilante? Não. sem Mas necessidade, tem né, que doutor? maquiagem que não sai sem ser com demaquilante, principalmente alguns lápis, algumas sombras que você vai colocar, que você vai ter que esfregar, vai traumatizar. E o demaquilante você pega lá com o algodãozinho, sai na hora. É Então verdade. tem que Tem aqueles colocar. lencinhos umedecidos. Você recomenda, doutor? Ó, tem lenço umedecido que é pronto para isso. É. Eu acho que é prático para fazer uma viagem, mas no dia a dia eu acho que é melhor o demaquilante É a com preguiça, doutor. o demaquilante. Você tem uns algodãozinho que é em bolinha e que Sim. você deixa de bolinha, que você molha e vem e coloca ele. Por que que acontece? Você tem menos química e naquele lencinho, para ele ficar hidratado por muito tempo, ele tem mais química. Então ele pode irritar a Ah, pele. Quem tem rosácea, como a sua pele, por exemplo, é uma tendência de ter rosácea, uma pele clarinha. é Possivelmente um verdade. grauzinho de rosácea. Aí ela pode irritar com esse lencinho. Agora você pode ter para você viajar. Então protetor com Sim, cor, tira quando é maquilante, tira, porque é uma base. sim, não deixa de ser. Então E você antes vai de usar o maquiar, tem que passar o demaquilante. protetor, né? Protetor primeiro. A ordem sempre é. Perguntaram se usar hidratante. Hidratante, eu Sim, acho que é fundamental para todas as peles. Aí tem certo. hidratante para a pele mista, para a pele oleosa e para a pele seca. Aí só é não errar o hidratante. E qual é a ordem? Lavou o rosto, secou, hidratante sempre assim que lavou, porque ainda está úmida a pele. O hidratante penetra melhor. Você gasta menos produto. Por exemplo, eu saí do banho agora, eu vou passar hidratante no meu corpo. Com um pouquinho eu consigo passar. Se eu for passar depois que secou a pele, eu vou gastar muito produto, vai ficar melado e não vai ter o efeito igual. Então, o ideal é sair do banho, ainda tá meio úmidozinho, Passar. é dentro do banheiro mesmo. Não pode sair, não. Sim. Tem que ser rápido. Aí você já passa o hidratante. Aí dá certo. No rosto, mesma coisa. Porque a gente gasta menos produto quando a pele está úmida. E na ordem tem que ser lavou, hidratante. Colocou hidratante depois que vem o ativo. Uma vitamina C,
pode-se usar um ácido à noite. Por quê? A pele hidratada penetra melhor os remédios. Aí você economiza no remédio. Porque a pele está hidratada. Você coloca pouquinho, ele entra melhor. Você Ah, o passou doutor, e espera um pouquinho para depois já passar o já, outro. já vem. Agora, se a gente for aproveitar, por exemplo, para fazer um tratamento com um peeling de ácido durante a pele, mas Ó, o peeling, que significa o quê? Significa descamar. E quando a gente fala descamar, o peeling ele pode ser químico ou físico. No caso de peeling, aí você vai fazer um procedimento. Aí você teria que fazer no consultório, com laser, com a máquina. Você estaria fazendo uma descamação mais leve. Eu não aconselho fazer uma descamação muito agressiva em casa, por quê? Porque você pode dosar errado. E, por exemplo, estão perguntando se você está usando um ácido, pode usar o hidratante ou a vitamina C. Eu gosto muito de coisa manipulada. Isso é uma coisa que eu aprendi. Por quê? Porque eu misturo. Então, por exemplo, de manhã o meu paciente não usa hidratante no dia a dia, porque eu termino colocando já dentro de uma formulação, lavou o rosto para ser prático. Eu acho que quanto mais prático, aí eu já coloco o é ácido, melhor, doutor, até já para a gente coloco o hidratante, estabelecer. já coloco a vitamina C e escolho o veículo para o tipo de pele. Ah, essa pele é oleosa, essa pele é seca. Aí eu vou lá e passo. Ele usa um produto só pela manhã e usa um produto só à noite. Por quê? Porque eu consigo fazer na manipulação. Isso. Aí se você tem que entender um pouquinho qual é os ativos que eu posso juntar, que ele não vai Sim. interagir. Isso também é importante. Por quê? Porque é muito comum também das pessoas começarem a usar por conta própria, chegar na farmácia e alguém vendeu, aí a pessoa não sabe e ela pode estar usando um produto, quando ela colocar o outro, ela inibe o produto anterior. Então você não está usando nada. Só está Um gastando é dinheiro. ácido e o outro é básico. Se você misturar ácido com uma coisa básica, neutraliza. Então não dá nada. Então é importante. Por quê? Porque é muito comum, eu vejo muito isso, pacientes assim. Ah, eu uso isso porque minha amiga falou que é bom. E a outra amiga falou que essa outra coisa é boa. Aí eu disse, mas você usa como? Na mesma hora. Aí, não, mas não pode misturar. Porque pode dar até uma reação a mais. Pode Com irritar a pele. certeza. Como pode não funcionar nada. Você está jogando seu dinheiro fora. Porque você está neutralizando os produtos. Então, assim, tem que ter um acompanhamento junto do dermatologista para você escolher e criar rotina. Então, assim, todos os meus pacientes eu faço uma rotina para o verão, é importante, e eu faço uma Sim. rotina para o inverno. Em Recife, a gente não tem um inverno propriamente dito, mas esfria um pouco, o sol não é tão quente. Não dá para usar um ácido tão forte no verão. Mas tem ácido para o verão? Tem ácido pro verão, que você funciona bem sem irritar tanto. No inverno, aí eu acelero um pouquinho a mão e boto um pouquinho mais forte. E aí eu vou dosando a cada tempo qual é o produto. E o paciente sempre com a rotina. Ô, Então, assim, doutor, e a pele acneica? Vamos supor, nesse período agora, através da teleconsulta, dá para cuidar? dá para cuidar, porque paciente com a pele acneica, quando ele começa a ter uma rotina, só ele, primeira coisa, é ele começar um sabonete adequado. Então, se ele usa o sabonete adequado, às vezes eu vou colocar um ácido salicílico, um enxofre, algum produto que ele começou a usar, eu consigo melhorar a acne dele demais com o sabonete. E eu falo para o meu paciente, quem tem acne, a gente vai tratar, mas tem que ter manutenção. Porque senão eu vou tratar e volta tudo. Então a Ah, manutenção, às vezes, principal é o sabonete. O dá para protetor ficar solar lindo nesse período para depois, quando tudo voltar ao normal, sair abafando. tem como fazer e você criar a rotina. E a gente já pode conversar. Olha, vamos já determinar quando você quiser sair, aí você vai fazer uma limpeza de pele, vamos começar umas sessões de laser. A gente cria um. Meu paciente, eu faço um cronograma anual para esse paciente. E ele vai se adaptar para ver o que é que ele consegue pagar e o que é mais importante, que ele tem que priorizar. Claro, É a mancha, claro, porque também não adianta querer fazer tudo na mesma hora, fica muito caro. E a gente tem que pensar nos dois lados. E aí você vai claro. criando um protocolo anual.
E você vai ganhando, essa pele vai sempre melhorando. Você faz um planejamento, né, doutor? Planejamento. Eu adoro planejamento anual. E esse planejamento a gente vai escolher as prioridades. Por exemplo, o paciente chegar para mim, como eu falei, que ela está com a queixa na unha e eu quiser fazer um botox nela, ela vai continuar com a queixa na unha dela. Então, assim, a gente vai tratar a unha dela e podemos até fazer o botox, mas tem que tratar aquela primeira queixa dela. Tá Uma pergunta que fizeram foi se o Baby Cream pode dar acne. Não é que Isso. o Baby Cream, protetor solar, se ele for o produto errado, por exemplo, a pessoa tem uma pele acneica e ele colocou um Baby Cream para peles que não é, está escrito lá que é para pele que tem óleo, oil free, livre de óleo, para pele com acne, para não comedogênico, aí ela vai provocar acne, porque ela está usando um produto para pele oleosa. A pessoa tem a pele oleosa, mas está usando um produto de pele seca. Aí ele vai hidratar, aí vai gerar acne. O produto errado gera acne. Sim. Outra coisa que é interessante, que também eu peguei alguns casos agora recentemente, existe uma acne chamada acne aquagênica. Excesso de água. O que é isso, doutor? Excesso de água. Por excesso de banho, você faz olha só. tanto estímulo, aí a glândula sebácea começa a ser estimulada demais pelo excesso de banho e ela começa a produzir uns pontinhos de acne. É mais comum em atletas que trabalham em área de piscina. Só que nesse momento agora, com o banho, como eu falei, assim, eu entendo que a gente tem que tomar banho, tem que se cuidar mais, mas o paciente, quando falou para mim, tá tomando 15 banhos. Doutor, muita deixa coisa. eu fazer uma pergunta. Quantas vezes lavar o cabelo por semana? Quantas vezes? Depende de cada cabelo. Mas assim, quem tem um cabelo oleoso, lava todos os dias. O importante de lavar o cabelo é lavar sempre de manhã. O cabelo nunca deve ser lavado à noite. Aí por quê? Porque quando você lava o cabelo, ele vai ficar 48 horas lá no folículozinho, ele vai ficar molhado. Se você lavar à noite, você tem que secar. Porque se você não secar, você pode levar a fazer dermatite, fungo no couro cabeludo. Olha só, doutor. Então é importante você prestar atenção nesse detalhe. Porque é lavar pela manhã. Quem tem um cabelo oleoso, todos os dias. E assim, lava o couro cabeludo. Existem uns sprays, também não posso falar nome, mas quem tem cabelo oleoso, que as mulheres colocam no Big Brother, eu acho que ela até colocando. Que aí coloca para tirar a oleosidade do couro cabeludo. Quando não dá tempo de ir no salão, doutor. Não, mas é isso que eu tô falando. Aí tem umas técnicas que as pessoas podem fazer para ajudar, para tirar a oleosidade. Aí a mulher tem um cabelo que é muito comum. Ele é oleoso e as pontinhas é seca. Aí o que é que eu falo? Lava o couro cabeludo, pega lá, bota, não molha o cabelo todo, lava o couro cabeludo. Pega o cabelo, prende o cabelo, faz uma bolinha aqui na mão, vai pro chuveiro e tira o shampoo. Depois disso que você lava as pontas, para você não deixar o shampoo pegar nas pontas, porque senão ela vai ficar mais seca. Aí o certo é quem tem isso. Agora, minhas pontas são oleosas. Sim, minhas pontas são oleosas e você lava com o mesmo shampoo. Aí você pode usar 2 shampoos. Um shampoo para o couro cabeludo oleoso, depois um shampoo para cabelo seco, porque o mais comum é esse. É um cabelo oleoso e pontas secas. Aí você pode usar 2 para a mulher. Para o homem não consegue, é difícil. Homem, na verdade, muitas vezes ele não compra shampoo, não. Ele usa o que ele vê da mulher, né? É o que tem, né, doutor? E alguns, às vezes, chega o cabelo branco, ele chega o cabelo preto, ou roxo, ou azul. Aí diz assim, foi da minha mulher. Na verdade, acho que ele testou uma cor no cabelo, não deu certo, a culpa da coitada da mulher. Mas a ideia de você lavar, às vezes, com 2 tipos de shampoo é legal. Então, mas a frequência disso? Aí tem mulher que consegue lavar cabelo a cada 2, 3 dias. Aí disse, mas dá, porque tem mulher que o couro cabeludo dela nem tem suor. Mas assim, mesmo que a mulher não transpire, existe uma necessidade de lavar, tipo, sei lá, de 2 em 2, de 3 em 3 dias, algo assim? Na verdade, o recomendado é no máximo a cada 2 dias. Mais do que isso, você teria risco de fazer dermatite. Mas assim, cada caso. Eu tenho uma paciente que ela lava a cada 7 dias. Ela tem um couro cabeludo super limpinho, ela não tem nada e nunca parece que o cabelo está sujo. É comum? Não é.
Então, assim, eu acho que tudo às vezes depende, mas o comum é lavar todos os dias ou lavar dias alternados. E Aham. algumas pessoas que conseguem ficar, lava a cada 2 dias. Doutor, vamos falar de barbas de novo? Eu vou lançar uma campanha, hein? Barba é uma coisa interessante, porque a barba é uma coisa que as pessoas gostam muito de moda. Então, assim, tem tratamento que a gente consegue estimular o crescimento de barba, que as pessoas querem. Agora, barba tem que ter uma rotina. Barba, se você vai deixar ela grande, é igual cabelo. Você não vai chegar e só passar um sabonete. Então, assim, na verdade, você tem que usar um produto para lavar a barba. Você tem que estar, dependendo se ela estiver grande, você vai ter que estar penteando ela, para você não deixar fazer nozinho lá nela. Aí você, às vezes, tem que olhar se você está fazendo dermatite. Aquela caspinha também pode dar na barba. Aí tem que tomar cuidado, que às vezes você não está vendo lá embaixo. Pode fazer foliculite, que é como se fosse umas acnezinhas, que é uns pelinhos que fica como se fosse querendo encravar. Então, assim, tem que tomar cuidado. Barba tem que ter uma rotina. E a pessoa, geralmente, ou ela vai no barbeiro, ou ela cria uma rotina em casa, certinho. De, às vezes, é parar, tem que ter uma limpeza, não é só chegar e ela vai ter que lavar, como se fosse lavar o couro cabeludo. Existem produtos para barba, é importante. Barba não é só assim, eu vou deixar a barba crescer. Eu tenho que deixar a barba crescer e criar uma rotina. Porque aí você vai ter trabalho. Agora, doutor, o que nesse período, né, em que higiene é uma coisa tão fundamental para todo mundo, é mais interessante tirar a barba, porque está todo mundo em Sim. casa, não dá para cuidar exatamente no barbeiro. Não, não é uma recomendação do Ministério da Saúde tirar a barba. Mas vamos lançar a campanha? Mas assim, mas a gente sabe que a barba é mais difícil de higienizar. Por exemplo, foi bom de você falar, e a gente está falando desse momento. O que é que eu sugiro nesse momento? Sim, Primeira coisa, sim. deixa eu só falar o telefone que alguém está pedindo ali para depois eu não esquecer. Os telefones da clínica a gente está usando mais os celulares, porque as meninas estão ficando menos tempo lá, que a gente reduziu o horário delas por causa do coronavírus. Então, o telefone que a gente tem lá é o 981990088 e o 97112-2323. São os dois celulares que funcionam como WhatsApp e como atendimento de telefone. Perfeito. Agora, quando a gente fala de rotinas nesse momento, então a barba você começa a ter chance maior de você deixar. Por exemplo, quando a pessoa tiver com a máscara, a barba está exposta. E se alguém espirrar perto da pessoa, você pode acumular gotículas. E essas Olha só. gotículas, que são chamadas aerosóis, você pode passar a mão sem querer e depois colocar no seu nariz, se contaminar. Então tem que tomar Super cuidado. perigoso. Então, outra coisa, nesse momento, brinco na rua não deve estar usando. Não deve estar usando Nada, né, doutor? Nada. anéis. Por quê? Porque os acessórios, para limpar, é mais difícil. Se a gente precisar lavar o rosto, a gente lava. Mas os acessórios, a gente pode se contaminar com eles. Então é importante, principalmente quem trabalha na área de saúde. E outra Claro. coisa que eu estou vendo um problema, porque como eu também estou trabalhando em hospitais, é a unha em gel. A Pois é, unha tem em que gel, tirar. na verdade, duas coisas. Primeiro que a unha em gel, você tem maior chance de você deixar contaminação nela e tem um grande problema. Esse eu até quero fazer um post, é porque eu esqueci. Vou fazer um post e vou até mandar as pessoas anunciarem isso. A unha em gel, você vai fazer uma camada em cima da unha. No coronavírus, o maior problema é a respiração vai diminuir e você diminui a oxigenação. E a gente tem um aparelhinho que a gente bota na ponta do dedo para a gente saber quanto é que a gente tem de oxigênio. Se a Olha, gente tiver com a unha muito grossa do gel, você não consegue ver isso. E você pode deixar o médico sem parâmetro. E você, às vezes, pode estar de uma forma grave. Tem que lembrar disso. Eu liguei para minha mãe e para minha irmã e disse, tira essa unha em gel. foi a primeira coisa que eu fiz em casa mesmo. Eu mesma lixei porque eu usava e eu lixei até tirar. Mas eu tenho uma técnica legal que eu aprendi, que dá certo. Como é? Ensina aí, doutor. Pega a acetona, aí Sim. você vai pegar uma gaze, um algodão, deixar bem molhada, coloca papel alumínio. E deixa mais ou menos 15, 20 minutos a unha, com papelzinho alumínio enrolado em todas elas. Quando você colocar, ela está mais solta. Aí você consegue soltar e depois dar o acabamento com a lixa.
para não traumatizar tanto. Ah, Isso é uma bacana. Olha o forma caseira truque, gente. de fazer É em um casa. eu achava que isso só funcionava para unha de acrílico. Não, a acrílica é em gel. Você consegue fazer com acetona. Às vezes pode ser que o produto é melhor lá, aí você vai ter que fazer mais de uma vez. Aí você Claro. limpa, coloca de novo, ele vai amolecendo para poder não traumatizar. E é importante de ver sobre essa unha, porque eu vi paciente que o médico vai ficar desesperado, o médico não vai saber. Aí você vai olhar e vai dizer assim, a paciente não está saturando, a pessoa pode ser até entubada, que é colocar uma respiração artificial errada, porque o médico vai Nossa. achar que você está sem respiração. E na verdade é a unha que está atrapalhando. E o que acontece? No hospital não tem como tirar essa unha. Até É. esmalte, nesse momento, o ideal era não estar usando esmalte se for ecoclara, porque a cor escura reflete lá. E aí você, pelo menos, se vai usar, usa só o esmalte e usa com a cor clara. Pode botar uma base Uma base, pode, fortalecedora pode, uma base, daquelas de uma cor farmácia de clarinha. manipulação que já tem Não, lá. pode. E pode ser também uma base e um produto com a cor clara. A cor Tá. escura dificulta de passar o infravermelhozinho para você ver a saturação, a quantidade de oxigênio. Por que que acontece? Se você tem a unha em gel e você tiver um problema, aí qual é a outra opção que o médico tem? Eu estou lá de frente. Eu estou com uma paciente que ela está passando mal. E às vezes o passar mal dela não era falta de oxigênio, mas eu vou lá e a primeira coisa a gente conecta o oxímetro, porque o problema do É. Covid é respiratório. Quando a gente colocar o oxímetro, a saturação da pessoa dá abaixo de 90 é uma coisa grave. E às vezes a pessoa não está abaixo de 90, mas quem está com unha em gel, se alguém tiver um oxímetro e tiver um unha em gel, pode testar, que muda. Porque o gel está fazendo uma camada em cima da unha, porque ele faz o quê? Ele faz a leitura do capilar, esses vasinhos que estão aqui, ó, rosadinho no meu dedo. Aham, Se você aham. tiver qualquer coisa em cima, você vai dificultar. Aí, se isso acontece, doutor, existe alguma forma para fazer? Existe, chamado gasometria arterial. Aí você tem que pegar a artéria, você vai ter que furar a cada 2, 3 horas a pessoa para poder pegar o sangue para saber o oxigênio real. E eu vi isto recentemente de uma paciente, que os colegas não tinham nem prestado atenção nesse detalhe. Não está melhorando, mas a gasometria dela tá boa, mas a saturação não melhora. Aí quando eu olhei para a mão, uma unha bem grandona, esse é um gel. Até o colega que estava de plantão junto disse, é dermata, tá vendo? Esse é o gel, tira o Doutor, gel da unha dela que vai resolver. ótima dica, excelente dica. Olha, deixa eu falar para você, temos 6 minutos antes do Instagram derrubar a nossa live. Vamos repetir, por favor, todos os seus contatos. Tá bom. A gente está usando o celular nesse momento, que lá vai ser o WhatsApp por ligação, porque a gente diminuiu o horário das meninas na clínica. E aí, o que acontece? Um dos celulares é o 981990088 e o outro é o 97112-2323. Tem no meu Instagram, lá tem, no Francisco Assis Dermato também tem. E outra coisa, cadê? Estou com sintoma. Aí, a gente está fazendo mais contato por celular por causa disso. E como falar de coronavírus, o que acontece? Nesse momento, as pessoas vão ter mais contato, as pessoas vão ter coronavírus. A gente não tem teste suficiente para todo mundo. Atualmente só está sendo feito teste para as pessoas que estão mais graves. Mas se a pessoa tiver com sintoma, essa pessoa tem que ter consciência, vai ter que se isolar. Lá no Ministério da Saúde tem várias normas que você vê no site. E o que você tem que acompanhar? Falta de ar. Falta de ar é você tentar respirar e não consegue chegar ao ar. Isso tem que ir para a emergência. Mas se tiver só com a primeira febre, uma febre que você toma um analgésico e que passa, uma tosse que você não vai ter falta de ar, tem um pouco de secreção. Então, não é para ir para emergência, porque se você for para emergência, você pode pegar outra doença lá. Ou, às vezes, você estava com um mero resfriadozinho simples,
Porque não só tem coronavírus, existem os resfriados normais, resfriado comum. Claro, claro. Aí você está com resfriado comum, vai para o hospital e volta com Covid. Já Então, saiu, chegou bem e sai mal. Doutor, vamos repetir os telefones, por favor. Você está disponível para teleconsulta, não é isso? Quais são os telefones? eu coloquei aqui, eu publiquei, ó, 9. Tá. Olha aí, gente, o telefone. 8 e o 971 12 23 23. Pronto, coloquei os 2 telefones. Doutor Francisco de Assis, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer conversar com você. E avante, né? Porque você é um guerreiro que está lá lutando por nós. Gratidão, doutor. Mas também muito obrigado por todos que participaram. E se alguém tiver alguma amiga com unha em gel, pede Manda tirar. Manda Gente, se tirar. E a barba também. E olha, quem tirar a barba, usar a barba, tirar a barba, se quiser mandar a foto pro meu direct do antes e depois, eu publico, tá? Se colocar Fica no meu, valendo. também vou publicar. E a unha? Olha aí. Quem tirar a foto com a mão, com a unha em gel e colocar depois tirando a unha, por segurança, eu vou publicar também. Combinado, Porque doutor. a unha em gel, nesse momento, quando passar, coloca a unha em gel. Aí bota tudo de novo, não tem problema bota nenhum. botox, preenchimento, faz tudo. É isso aí, vai passar. Doutor, muitíssimo obrigada. A todos vocês, olha, um beijo no coração, muitíssimo obrigada. Amanhã eu volto com uma live com a Joia Bérgamo. Não percam, tá bom? Às 20 horas. Beijo, doutor. Beijo para vocês. Tchau, tchau.